Dando sequência a essa série sobre a gênese da grande síntese, hoje eu queria dar um pouquinho do contexto assim daquelas reuniões. Como todo mundo sabe, era muito difícil ter uma foto do Francisco, ele não gostava de sair em fotos, né? Os outros, todos nós tirávamos entre nós, mas com ele era difícil. Então aqui eu tenho uma dessas exceções. Essa foto é de agosto de 1987 e olhando para ela não dá para dar ideia assim do sofrimento que Francisco já estava passando, porque aqui a comunidade já estava totalmente dividida, né? E apesar de um certo ar de harmonia ainda externo, né, as pessoas já estavam querendo tirar o Francisco mesmo da direção dos trabalhos, né? E essa foto, para quem conhece aquela época, ela representa bem isso. E como ela é um pouquinho anterior a essa série de Budiagnas que nós gravamos, que é exatamente para refletir, para tentar entender esse movimento e saber dar o próximo passo, né? Então eu achei interessante colocar essa foto, que é de agosto de 87, e tem aqui uma outra. Essa já é um ano quase mais tarde, é de dezembro de 1988, ou seja, os nossos encontros se deram exatamente nesse intervalo, como nós já comentamos. E essa, finalmente, foi 2 meses depois, quando uma das visitas que nós fazíamos, não? Cássio e eu, nós sempre íamos à grande síntese, mesmo quando o projeto ainda estava sendo esboçado. Tinha aquelas pessoas assim mais próximas ou que não tinham tomado partido das pessoas que queriam a saída do Francisco, né? Nós íamos à grande síntese porque era ali que estava sendo, esse espaço onde estaria sendo gestada a nova etapa do projeto para que cada grupo seguisse do modo que melhor entendia lá na comunidade, e aqui surgiria então essa nova frente, que ele chamou de grande síntese. Depois eu passo outras fotos nas próprias séries de vídeos, mas por hoje está bom, assim, para dar uma ideia daquela época. Eu vou então agora seguir com a leitura daquelas reuniões que nós fazíamos, né? Então hoje esse é o 5º vídeo da nossa série e eu começo com a reunião 13ª, né? Que aconteceu no dia 30 de abril de 1988. E é claro, eu sempre lembro que esse escrito não é para ser levado muito a sério, porque você estava tomando nota enquanto a reunião acontecia. Então ela só dá uma ideia, pálida ideia, do que acontecia na reunião, né? Mas eu vou de qualquer maneira ler, porque tem muitas coisas interessantes e na medida que a minha memória permitir, se for do caso, eu posso fazer algum comentário. Então, primeira coisa, que o Shuddha-dharma já havia publicado muitos Upanishads, aqui eu estou usando um eufemismo, né? Mais de 1000 Upanishads. Então, e assim como a Gita, esses Upanishads estariam divididos de uma forma científica, né? E um dos Upanishads trata da realização átmica, outro sobre a ação e um terceiro sobre a realização brâmica. Esse é o tema que vai estar passando por baixo dessa semana e talvez na seguinte, de reflexões, assim, né? Foi inspirado nesses Upanishads. Então, passando daí, né? A primeira coisa que a lei eterna não é propriedade de nenhuma instituição religiosa, de nenhuma igreja, né? E essas instituições, elas só têm sentido enquanto elas continuam apontando para o Dharma.
quando nós tivermos o conhecimento prático de que Deus compenetra o cosmos, então os atritos no mundo vão finalmente terminar. E só a partir desse instante que nós vamos perceber a essência divina em todas as coisas. E no nosso grupo a gente tinha esse compromisso com esse exercício, né, de ver Deus presente em todas as criaturas. É a melhor forma de a gente lidar com as dificuldades e com as contrariedades. Quando a gente faz isso, a gente compreende que nenhuma experiência deve ser rechaçada. Então, quando a gente alcança isso, nós compreendemos o processo do próprio funcionamento do universo. Nós olhamos os seres e compreendemos que cada um está numa fase. E a gente não sente, então, nem afeto, nem desafeto. Porque os homens exigem de nós certos comportamentos porque eles veem o universo apenas uma metade de Deus, que a gente chama de bem. Até aqui, né, é muito difícil para o homem espiritual viver no mundo, porque todos cobram um certo comportamento. E são grandes as penúrias pelo que passam nesse mundo os homens realizados. Então Francisco está refletindo sobre a sua própria dificuldade em lidar com o mal do qual ele estava sendo atacado e, como se diz, tendo que entender que isso não é mal, é um mal-bem, está tudo certo. Você não pode reagir com isso, com mágoa, com nada. Faz tudo parte do grande processo. O que ele tinha que fazer é ajudar para que esse processo se desse da forma mais suave possível, né? Apesar dos ataques, agressões e perseguições que ele sofria. Então ele pede aqui, né? Busquemos fervorosamente, quer dizer, a ele e os aliados dele nesse momento, né? Ainda que por disciplina, respeitar todas as manifestações do universo, né? Nós temos que compreender que tudo é manifestação de Deus e assim frear aquilo que nós temos mais afeto e evitando aquilo que a gente tem desafeto. O discípulo, ele deve se exercitar nessa disciplina antes de alcançar a realização. Qual é a disciplina? Né? Entender que tudo é Deus, que a vida toda é divina. E feliz do homem que alcança essa compreensão. Nós não devemos viver alimentando gostos nem desgostos, mas simplesmente seguir a lei. Não a lei do ego, do arranca. Dessa lei nós devemos aprender a nos libertar. Né? O que nós devemos é viver as 24 horas do dia de acordo com os 3 grandes Mahavakyas, os 3 aforismos. Né? Tudo é na natureza de Deus, tudo é Deus, tudo é necessário. Porque essa é a grande síntese da lei eterna, a grande síntese da Bhagavad Gita e das Upanishads. É a maior forma de oração que pode existir. Então é nisso que nós temos que nos exercitar, principalmente nos momentos difíceis. Né? Nós temos que nos lembrar disso, sempre que a gente estiver tendendo à separatividade, ou seja, a esse movimento de nos afastarmos dos outros. Né? Nós temos que resistir a isso. Afastar, eu digo internamente, né? Mesmo que a gente esteja sendo atacado. Então nós temos que tentar, de todas as formas, cumprir esses 3 grandes dharmas, mahadharmas, esses 3 ensinamentos que nos levam à unidade. Né? E daí, é claro, a iluminação. Então, ainda que estejamos num quarto escuro e absolutamente sós, há um universo inteiro dentro de nós. Só mesmo nessa solidão nós podemos cumprir esses ensinamentos. Ou seja, se mesmo nessa solidão a gente tem essa oportunidade de cumprir esses ensinamentos, né,
Imagine as bilhões de oportunidades que nós temos de exercitar esses 3 aforismos quando a gente presta atenção ao dia todo, né? Um dia todo bem vivido, né? Então, meditemos. Será que precisamos de algo mais que esses 3 aforismos? As intelecções profundas sobre esses ensinamentos é isso que nos levam à grande síntese. O grande orientador que nos conduz à verdadeira ação ou missão são os Shastras, as Escrituras, né? A Bhagavad Gita. Estar diante da vida, no meio dos homens, com um olhar tão claro que possamos compreender todos os movimentos do homem e ali ver Deus. Esse é o desafio. Estar diante da vida de um modo que nada nos afete. Porque, em geral, nós nos deixamos afetar pelo que nos desagrada. Agora, quando nada desagrada, a gente começa a entender que tudo é Deus. Nada desagrada porque tudo é Deus. Nada nos impede, então, de realizar a ação perfeita. Daí tem esse processo de evolução consciente, que isso se realiza com esses 2 processos, que a gente chama de Shuddha Pravritti e Shuddha Nivritti. Ou seja, quando eu externalizo, eu materializo a minha ação, ou quando eu internalizo, ou seja, eu me afasto da ação objetiva, porque eu estou no seu nível mais subjetivo. Na outra semana, no dia 7 de maio de 88, nós já seguimos para o Buddhagna número 14. E a minha anotação está resumida dessa forma. Em cada época, o ser dota os homens da capacidade de juntar os ensinamentos e dar forma a algo que pensamos ser um novo conhecimento. Na verdade, é só um novo Dharma, uma nova lei que chega. Daí a importância das recompilações. Os homens vão adquirindo a capacidade de ver de acordo com essa expansão da sua consciência. Então o Dasa, o servidor, ele medita em seu ser, ele busca a autorrealização e é assim que ele ajuda a humanidade. Com essa consciência que nós devemos sempre ajudar os homens no mundo, sem separatividade. Então, mesmo que a gente esteja afastado das pessoas, isso não nos impede de continuar ajudando essas pessoas, né? Silenciosamente. Porque toda essa separatividade é uma forma de ilusão. Então, vai dizer que a ilusão é como se fosse a própria esposa de Narayana, da divindade, né? Que representasse a Shakti de Sri Yoga Devi, a própria Sri Yoga Devi. Então é essa energia que impulsiona o homem para a sua evolução. Não existe outra energia no universo. É ela que é a causa que possibilita o casamento matéria e espírito. Então essas dificuldades, essas afinidades e esses atritos, todos eles são para o nosso crescimento, é a ação da Shakti, né? Então não há divisão em Deus e qualquer outra coisa. Se a gente entende o que é o Bhavana, obviamente, né? E a concepção que a gente tinha anterior a essa, quando a gente chega ao Shuddha Dharma, é de que Deus era o bem e o mal era alguma coisa que estava apartado de Deus. No entanto, bem e mal é só o nosso entendimento, um limitado entendimento do que é Deus. Então, no livrinho, uma organização esotérica na Índia, cita-se, por exemplo,
que os mestres teriam, de alguma maneira, até participado da Segunda Guerra Mundial. Isso parece uma coisa assustadora. Mas é muito diferente de a gente olhar assim, como uma coisa necessária, do que como se fazia, que era de acreditar o mal ao demônio, né? A alguém que antagonizasse com a divindade. Então, quando o indivíduo entra no Shuddha-dharma e tem esse conhecimento de que o bem e o mal são duas coisas absolutamente distintas, né? Ele adota uma atitude responsável com o tempo. Porque quando você começa a perceber que isso faz parte tudo da divindade, né? As pessoas acham que então elas podem usufruir de todas as coisas, né? Porque tudo é da natureza de Deus. Então é por isso que o Francisco brincava, olha só, tudo é da natureza de Deus, a gente tem que compreender o mal nos outros, porque nem tudo nos convém. A gente tem que entender o momento dos outros, que já foi o nosso um dia. Então esse é o sentido de tudo é da natureza de Deus. É um sentido temporal, né? De que aquilo que uma pessoa está vivendo hoje já foi o que nós vivemos em um outro momento no passado. Então a noção absoluta de mal e bem, para nós, não existe. O mal e bem relativo, eles existem, né? Então, como é que é isso? Parece uma coisa complicada. Vamos pegar a vaidade, por exemplo, o orgulho, a própria desonestidade. Isso não é um mal absoluto. Ele é mal para nós. Mas para algumas pessoas, ainda no estado mais primitivo, isso pode ser um impulso evolutivo. Então é assim que o Francisco procurava entender todos aqueles que naquele momento já estavam iniciando um movimento de perseguição contra ele próprio. Ele tinha que entender isso. Então não adianta a gente só pregar desapego. Nós temos que compreender, né, tudo isso. Porque o sábio não compele o tolo, não impõe ao tolo as verdades que ele não está preparado para viver. Não adianta você confrontar a pessoa tola, ignorante, né? Isso seria a negação do aforismo, tudo é da natureza de Deus. Então, a gente sabendo que o mal absoluto não existe, que esse aspecto da Shakti de Deus, ela pode estar sendo útil para muitos, né? Isso ajuda, porque a gente entende que Deus coloca todas as coisas, todas as experiências, né? Mas de maneira diferente. Não é para que todos ajam da mesma forma. Então não é para todos usarem tudo. Alguns já foram se libertando de algumas coisas. E no tempo certo todos vão alcançar essa mesma libertação. Por quê? Porque tudo no tempo certo é sempre necessário. Então, até ser desonesto hoje é inadmissível para nós. Mas nós temos que compreender que isso ainda, de uma certa maneira, é benéfico para muitas pessoas que nasceram nessa terra. E é por isso só que a divindade permite essas coisas, né? E é por isso que no Shuddha-dharma nós não deveremos coagir ninguém. Temos que ter isso em mente. Todas as religiões, por exemplo, são boas. Não existe nada pior do que fazer proselitismo, no nosso caso. Como é que a gente quer tirar alguém, por exemplo, do catolicismo, se é lá que o coração desse devoto ferve, né? Se enche de charadá, de fervor? Talvez o Shuddha-dharma para ele não representasse nada ainda, né? Então, a todo instante nós vemos as criaturas desviadas,
e alguns se embrenhando por experiências que não mais precisam. A esses, sim, nós devemos dar a mão e indicar o caminho. Nós devemos olhar o momento de cada um e não querer que todos vejam tudo sobre uma mesma ótica. O Srivaja costumava dizer para o irmão Surya, né? Divino é o que as pessoas já estão vivendo, que a gente não quer interferir, né? Por quê? Porque isso é necessário para elas nesse momento. Essa interferência só tem que acontecer quando aquelas condições que a gente disse acima são atendidas. Então esse era o que a gente discutia na reunião, né? Ou seja, se a gente tiver uma religião, que a gente não fale sobre ela ou fale muito pouco. Deixe cada um viver a sua religião. O que nós temos que fazer é viver com toda a força as nossas verdades. Porque é o exemplo e a Shakti que se irradia dessa vivência, desse exemplo, que fornece aos outros o que eles precisam para quando chegar a hora, darem o passo que eles tiverem que dar. Não compete a gente interferir no processo de ninguém. Então, quando a gente compreende isso, aí as brigas se acabam. Então, esse é exatamente o processo que estava sendo vivido na comunidade, com todas as diferenças de entendimento, e as pessoas já achando que o Francisco estava superado, por exemplo, né? Então é por isso também que o Dom Benjamin quis que todos os ashrams fossem independentes. Srivaja não queria ninguém mandando em ninguém, nenhum ashram subordinando o outro ashram. Não era essa a ideia. Por quê? Porque você tinha que respeitar as condições de tempo e lugar, né? A gente não pode compelir ninguém a querer ver sobre um determinado ponto de vista. Claro que tudo isso são estágios, né? Nos estágios mais ingênuos e preliminares, é assim que tem que ser feito. Mas quando a gente alcança certa maturidade, como essa que estava sendo exigida de nós, nesse momento do Ashala Atma, é isso que Francisco pedia para nós. Ele não pedia isso para todo mundo. Não é todo mundo, nem todo instrutor religioso que tem condição de compreender isso, né? Isso é um processo lento, gradual. Então aqui ele dá um exemplo, né? No parágrafo, chamando aqui de parágrafo 17. Na lojinha, que é o que mantinha a instituição, né? A loja Artinatos, uma loja que tinha produtos homeopáticos, produtos naturais, e um restaurantezinho vegetariano. Nessa lojinha, uns evangélicos deixaram um folheto ali, com conceitos falando de céu, inferno, etc. E o Francisco conseguia ver beleza disso, era muito bonito. Por quê? Porque apesar desses conceitos ingênuos, né, eles estavam fundamentados nos evangelhos de Jesus. Então, é assim que age o Senhor Tempo, o Senhor na forma decicida, né? Que vai aos poucos promovendo nos homens esses novos conceitos e fazendo com que a gente vá se esquecendo daquilo que foi ficando superado. Então é assim que funciona, a gente não precisa se preocupar em convencer ninguém. Isso se dá naturalmente pela energia, né? Então o nosso trabalho para favorecer esse processo é de gerar essa energia. E a gente faz isso vivendo, silenciosamente, da maneira que ninguém precisa saber, a essência do Shuddha Dharma. E sempre que convocado, trabalhando, e sempre que necessário, ou agindo ou se omitindo, ou realizando a Shuddha Pravriti ou a Shuddha Nivriti, dependendo das circunstâncias de tempo e lugar. Às vezes aparecendo e às vezes desaparecendo, né? Então, hoje já não é igual a ontem. Tudo isso muda, né? Mas todos nós
Todos nós, em todo tempo, ainda temos certos preconceitos. No entanto, né, a gente tem que lembrar que já no tempo de Jesus, ele acolheu Madalena quando ela mudou e não cobrou o passado dela. Então, nós não devemos cobrar pelos que os outros nos fazem ou nos fizeram no passado. Nós estamos ainda muito presos a esse aspecto do Senhor, o passado. Quando é que nós vamos aprender o respeito pelo presente e pelo futuro? Quando nós dermos glória pelo passado e agradecemos pelo presente, nós vamos ter a graça, inclusive, de visualizar, de antecipar o futuro. A esperança é uma realização espiritual. É a alegria que a gente sente no presente pelo que nós vamos vivenciar no futuro. E só alcança o futuro quem se desliga do passado. Então, como ajudar os homens? Nos aliando à consciência dos homens. Ver o que lhes falta para que cheguem a certos conhecimentos. É assim que tem que lidar, inclusive, com aquelas pessoas que nos consideram seus inimigos. Porque é só através da pureza que nós vamos fazer a conexão entre mente e coração. E para ajudar nesse processo, obviamente, uma das coisas mais indicadas é o estudo da Bhagavad Gita, né? Que pode ajudar nesse processo de purificação na nossa mente. Cada ser do universo vê o mundo de uma forma diferente, né? Então, quando a gente cumpre as qualidades átmicas, ou 8 qualidades, como algumas pessoas costumam chamar, nós temos a solução para todos os problemas do relacionamento entre os seres. E assim nós conciliamos todos os diferentes homens. Esse é o segredo. Então, no mundo está todo o conhecimento, jnana, e é por meio dos buddhyagnas que brota no coração o desejo para cumprir o ensinamento. Ou seja, o buddhyagna gera a jnana shakti. Então, está aí a explicação por que a gente está realizando essa série de buddhyagnas para alcançar o conhecimento de como proceder à transição suave entre a antiga estrutura do Asharatma para a nova estrutura da grande síntese. Essa organização está sendo criada, né, de uma maneira que isso seja mais benéfico para todos, para aqueles que ficaram no Asharatma e para aqueles que irão ainda se aproximar algum dia da grande síntese. Somos o repositório de todas as Shaktis sintetizadas no Paramatma. Ou seja, está em nós o Shuddha Dharma. A Mãe Divina é isso. É esse Paramatma que parece que se parte em milhões de partes para facilitar o nosso acesso a ela e a nossa compreensão. Então esse foi o Buddhyagna dessa semana. Na semana seguinte nós fizemos uma prática de meditação silenciosa e retomamos o Buddhyagna com o Buddhyagna número 15, realizado no dia 21 de maio de 1988. E aí ele começa esse Buddhyagna dizendo: vejamos o versículo 18 do capítulo 20 do Gita. Deixa eu apanhar ali para a gente olhar. Pronto. Então, claro que quando ele fala o versículo 18 do capítulo 20, ele está se referindo à Gita Bhashya de Hansa Yogi, ou seja, alguns dizem a Gita do Shuddha Dharma, porque nós sabemos que a Bhagavad Gita
tem 18 capítulos. E essa de 26 capítulos, que é essa edição do Shuddha Dharma, ela é extraída da Gita Bhashya de Hansa Yoga, ou seja, do comentário de Hansa Yoga, né? Então, vamos ver o que diz aqui esse versículo. O aspirante, bem disciplinado, está normalmente desperto, funcionando no plano da consciência átmica, o qual é noite para os outros seres que atuam no tríplice processo do mundo. Ao contrário, este tríplice samsara é noite para o sábio vidente, onde os outros seres estão despertos em suas funções normais. Então Francisco analisa, né, como isso é precisamente o que a gente vinha vivendo nesses últimos encontros, nessas últimas reuniões. E ele reforça, é preciso critério para a gente seguir nessa senda mística, porque tem muitos perigos, né, que envolve o caminho espiritual e faça com que a gente confunda aquilo que é dia para um e o que é noite, né? Então, por isso que a gente tem que seguir com devido cuidado, né? Confiando numa fonte abalizada. Se a gente tiver dúvida, consultar o Gita. Se o nosso coração ainda nos indica o caminho, o Gita nos ajuda a esse coração se manifestar, né? O Gita nos indica as fontes onde buscar o conhecimento. E, na verdade, nós temos que buscar em toda parte, em todo o mundo, né? E avaliar se estão em conformidade com os Shastras. Esse é o nosso trabalho. Assim como o cisne Ramsa, né? Que da água misturada ao leite, só bebia o leite. Isso é o Shuddha Dharma. O Shuddha Dharma é essa capacidade de retirar do mundo a sua essência Shuddha. Essa é a verdadeira escritura Shuddha. Essa que é retirada por Hamsa, por esse yogi Hamsa, que podemos ser todos nós, né, do próprio mundo. Então, ao adquirir conhecimentos de uma maneira indiscriminada, nós podemos causar vários males e desarmonizar todo o nosso ser. A gente tem um certo critério na nossa busca, né? Então, buscar o ensinamento em todos os lugares, mas com critério. Isso exige uma certa maturidade. Mas temos que lembrar que o Francisco estava fazendo essa apresentação para um grupo já assim, de uma certa maturidade. Então ele continua. Alguns que sem autorização fazem as práticas do Shuddha Dharma chegam a perder do juízo. Por quê? Porque as coisas espirituais são mais perigosas ainda do que as materiais, do que as mundanas. Nós não estamos isentos de perigo unicamente por estarmos buscando conhecimentos divinos. Mesmo no Mandalã, nós só devemos realizar aquilo que nos é autorizado, aquilo que está no nosso nível. E a gente não deve transmitir, por exemplo, as nossas lições interiores, as nossas lições recebidas diretamente dos mestres espirituais, que não são de carne e osso, aos outros. Às vezes a gente pode pensar que isso é inofensível, mas na verdade isso pode causar dano ao outro, porque mesmo as lições mais introdutórias, elas preveem um certo processo de desenvolvimento, né? Então, quando o estímulo da mente é a Prakriti, essa mente a serviço do ego, do Ahankara, ela tem que ser tratada como uma inimiga. Cuidado com essas ciladas do Ahankara, que faz com que a gente se apegue, por exemplo,
a esses conhecimentos e aquilo que a gente não tem condição de entender. A gente só se liberta dessas ciladas quando a gente se mantém no caminho, na senda, de uma forma cautelosa e inegoísta. Não fiquemos encobertos pela boa intenção, como se isso nos isentasse de catástrofes. Nós só estaremos livres se tivermos discernimento e cautela, né? Então, no Atma Dharma Gita, ou seja, nesse capítulo da Gita, né? No capítulo 20, no Atma Dharma Gita, estão as leis para chegar ao Atma. Lá está também o aviso, cuidado. Ah, estou cheio de boa intenção. Cuidado. Isso é a mente ardilosa nos iludindo. É necessário mais do que boa intenção. É necessário uma reta intenção. É assim que nós extirpamos na nossa vida todos os atos que não sejam um dever. Então Francisco está aqui fazendo uma crítica a todos os seus opositores, né, na comunidade, já prevendo aquilo que de fato, no correr do tempo, aconteceria com todos eles, né, que seriam vítimas dessa cilada engendrada pela mente deles mesmos. Como conta a história da instituição, né, todos eles que, assim, de alguma maneira, se opuseram a Francisco, sem que Francisco tomasse parte, né? Com o longo dos anos, com o passar dos anos, eles foram sofrendo dolorosas decepções e experiências muito amargas, assim. Por isso, porque estavam cheios de boa intenção, mas não eram movidos pela reta intenção. Então, é isso, que para a gente ter certeza que não vai ficar na esfera da boa intenção, mas que a gente está se aproximando da reta intenção, né? Que a gente se funde no Gita, como ele diz aqui, né? Isso é uma oportunidade de se iniciar um estudo do Gita. O que é que de fato nós queremos saber? Por exemplo, eu posso me perguntar, como chegar à autorrealização? Então eu abro um caderno, um arquivo, com esse tema, com essa pergunta, e faço a leitura da Gita, selecionando aqueles versos que, de alguma maneira, se referem a esse tema. Depois, quando eu leio esses versos em conjunto, eu percebo aí uma direção para facilitar a minha reflexão em torno das minhas decisões, para que eu haja de acordo com essa reta intenção. Então, acho que por hoje tá bom, vou parar por aqui, e numa próxima oportunidade eu avanço um pouquinho mais nessa leitura desses Buddhagnas, né? Só adiantando um pouco, na outra semana ele vai trazer um exemplo muito interessante, que é a escola Zen, né? Zen do Zen Budismo, né? E o cuidado que eles têm com a mente, com a disciplina com a mente, né? Exatamente para isso, para que essa mente não se iluda e, cheia de boa intenção, não se afaste da reta intenção. Então, por hoje é isso que eu queria dizer, e até uma próxima oportunidade. Namastê.